Olá, pessoal. Esta semana eu estarei tratando de um tema bastante delicado, que é o trauma. Eu me lembro que semanas atrás eu falei sobre o luto. E aí eu separei duas produções artísticas minhas que falam exatamente sobre isso. Eu tratei de um conto, né, cujo título era A Despedida, e o outro na verdade, uma poesia, né, que eu havia feito, certo? O título dessa poesia é O Fim. Então, essa semana eu separei também duas produções para falar sobre o trauma, que foram A Luz que Ofuscou o Espelho. Na verdade, trata-se de um conto, certo? Que, inclusive, foi publicado recentemente na antologia Ser Mulher, da editora Tipos. Fiquei muito feliz, né, com isso. E também vou falar sobre a minha novela de realismo fantástico, que é Rosmo. Toda semana eu tô aqui publicando, alguns vídeos, né, porque já estarei lançando, né, esse livro para vocês. Olá. Pronto, pessoal. Falando, né, um pouco sobre esse conto, A Luz que Ofuscou o Espelho, que eu iniciei na Feira Literária Internacional de Paraty o ano passado, mas demorei um pouquinho para publicar. É um conto bastante complexo, certo? Porém, muito bonito, muito profundo. E fala exatamente sobre o trauma. Né? A personagem principal, né, o protagonista desse conto é Marisa. Ela é casada com o Renato, certo? E eles passam por alguns problemas no casamento. Inclusive, ela o culpa, né? E culpa uma sombra que, enfim, ela acredita que persegue, né, o casal. Ela nunca viu essa sombra, mas ela imagina que existe, né? E que, de fato, prejudica, né, a vida do casal. Depois de um tempo, ela percebe, né, que, na verdade, tudo isso é para justificar, né, a falta de zelo em relação a si mesma. Exatamente pelas autocobranças, pelos perdões não concedidos, pela falta, né, pela ausência de arrependimento. E, lógico, o conto ele vai se aprofundando cada vez mais, né? Existem muitas camadas nesse conto, né? E aí ela chega exatamente ao ponto X da questão, que foi a verdadeira causa, exatamente, da dificuldade do casal, que foi a perda do bebê, né? Ela perdeu um bebê um tempo atrás e, na verdade, ela acredita, não tem dizendo expressamente no conto, mas nós entendemos que ela acredita, né, que superou exatamente isso. É porque se ela culpa, né, o marido, se ela culpa a sombra, é porque é como se ela tivesse se esquecendo, né, exatamente dessa situação, né, que de alguma maneira culminou, né, todo esse processo. Então ela vai, o conto ele passa por algumas camadas, certo? Até chegar exatamente a esse ponto, até ela perceber, né, que na verdade, né, a grande causa, né, desse problema, né, do casamento não seria exatamente o marido, né, mas sim a situação, né, que foi a perda desse bebê e que culminou exatamente nessa falta de zelo, nessa falta de arrependimento, nesses perdões não concedidos e também nessa autocobrança, né? Porque ela se cobra bastante e, enfim, ela percebe isso exatamente no final do conto. Bom, pessoal, o que Marisa vivenciou foi um trauma psicológico que foi causado por um evento inesperado, violento, estressante, que foi a perda do filho, né? Não é explicado no conto como ela perdeu esse filho, mas o simples fato dela ter vivenciado esse trauma fez com que surgisse uma ferida, né? E aí, essa ferida, ela impediu que a mesma conseguisse enfrentar, né, esse trauma tão difícil em sua vida.